Hello, hello, pedacinhos da minha vida, tudo bom? Bom, pedacinhos, eu espero totalmente que sim, seus comigo está tudo ótimo. Antes do vídeo começar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também não se esqueça de comentar o que achou, porque eu posso estar marcando esse comentário como meio, posso estar fixando ele no topo e tiro Mas enfim, pedacinhos, por conteúdo do vídeo de hoje, tá bom? Eu vim estar dando ideias de decorações para títulos de vídeo, tá? Bom, eu coloquei mais crédito, tá bom, gente, para todas as pessoas que fizeram, né? Porque eu procurei de um jeito no YouTube e não apareceu nada, né? Mas eu já tinha visto alguns vídeos de umas pessoas que fizeram, né? Mas eu não lembro o nome do canal, né? Eu acho que até excluíram os vídeos. Mas tudo bom, né, gente? Vou colocar mais créditos, com certeza, na capa do vídeo, né? Porque eu ainda irei fazer. Mas também, gente, não quero deixar de pedir pra que vocês sigam aqui o Instagram oficial do nosso canal, tá bom, gente? Que está com 455 seguidores, tá bom? Aqui eu fiz algumas publicações, tá bom, gente? Fiz essa publicação aqui dessas meninas, tá bom? E se você comentar, se você quiser, você comente PG, tá bom, gente? Porque, tipo, só se você quiser mesmo, tá? E aqui, gente, sou eu, tá bom? Pra quem tem curiosidade, tá bom? Essa sou eu, tá? Eu fiz algumas publicações, tá bom? E se você quer que eu coloque mais fotos minhas, comente aí embaixo, tá bom? E siga aí, porque nós estamos com aos 500 seguidores lá, tá bom? E também aproveite para me seguir aqui no meu Instagram de rosto, tá bom? Que é Cristina.anap. E também, gente, eu não deixaria de agradecer aqui o nosso canal pelos nossos 1,644 tava, né? 44. Tá bom, gente? Sério, ontem nós estávamos com 1,610, tá bom? Por aí nós já estamos aqui, gente. Sério, muito obrigada mesmo, tá bom? Eu amo de coração beijo vocês, gente. Sério, muito obrigada a todos, tá? E sim, gente, vou começar a voltar a postar os vídeos aqui com frequência. Aqui no canal, tá bom? E o banner do nosso canal tá com minha foto, tá bom, gente? Eu não importo, tá bom? Tá? Eu fiz com a minha foto mesmo e tal. E é isso mesmo, né, gente? Tá tudo aqui, tá bom? E é isso. Mas chega de mais delongas, né, gente? Porque eu enrolo demais. E vamos conferir o vídeo. Ah, gente, eu ia até já me esquecendo, né? Dá uma passadinha aqui, gente, no canal Rebela Fê, tá bom, gente? Eu no canal da minha amiga Tamara, tá bom? Mas o nome dela é Fê, tá bom, gente? Nome artístico dela, tá bom? Então dá uma passadinha lá no canal da Fê, tá bom? E, gente, pra quem sabe, a gente faz parceria de divulgação, né? Mas, às vezes, eu esqueço de divulgar ela, né? Mas, do mesmo jeito aqui, tá bom? Dá uma passadinha aqui no canal dela. E também aqui no canal da minha amiga, tá bom, gente? Rei Ragel, tá bom? Que eu sei que ela vai ficar muito feliz quando ela bater os 600 inscritos dela, tá bom, gente? Ela começou o canal antes que eu, né? Mas, sério, eu aprendi... Se eu tenho esse canal é graças a ela, né, gente? Porque eu me inspirei no canal dela, tá? Eu criei conteúdo dela por causa dela, tá bom? Mas bom, né, gente? Chega de mais longas e vamos pro vídeo, né, gente? Porque, gente, sério, eu falo demais mesmo, tá bom? Falo mesmo, tá? E eu vou aproveitar pra me gravar logo porque tá o maior silêncio, tá bom? Aqui na minha casa. Então, eu coloquei aqui como nas minhas subnotes, né? Enfim, eu coloquei como... Bom, gente, eu coloquei aqui como ideias de decorações de títulos, tá bom? Então, né? A primeira, gente, é que você coloca esse coisinho aqui, tá bom? Peraí, assim, ó. Mas coloca, por exemplo, um emoji, outro emoji. Aí que você coloca um traço. Ó, buguei, peraí. Você coloca ele, aí você coloca, por exemplo, o emoji aqui. Coloca o traço, coloca outro emoji. E coloca outro desse, gente, tá bom? Ó, é assim. Pra quem não sabe qual é, tá bom? Ó, é só você colocar, peraí. Aqui, ó. É só você colocar um desse, aí coloca o seu emoji, né? Aí coloca, cadê? Coloca esse tracinho aqui, né? Tá vendo, gente? Esse daqui do lado do mais, né? Você coloca ele, né? E pronto, né? Aí já fica mais fácil, né? Esse tracinho aqui, tá bom? Porque, gente, se eu clicar aqui no coisa, já aparece teclado, né? Vamos dizer. Esse daqui, gente, esse daqui já é bem parecido, tá bom? Só que muda o jeito dessa parte aqui, tipo... vocês vai vir aqui, né, normalmente. Aí vocês vão colocar esse... Aí vocês colocam o traço, né, você coloca o emoji, coloca o traço, coloca outro emoji e coloca outro desse, gente. É bem simples. O próximo, né, gente, é esse daqui, tá bom? Que também é super fácil de fazer, tá bom? Que é só vocês fazerem o quê? É só vocês virem aqui, tá bom? Opa. É só vocês... Oh, meu Deus do céu, não clica. Aí, gente, é só vocês virem aqui nesse daqui. Aí você coloca um emoji, coloca um X, coloca outro emoji e coloca esse daqui. Também fica super fofinho. Eu ainda nem usei, né? Mas tudo bom. E algum desses títulos aqui, gente, tá bem na modinha que as meninas sempre usam, tá bom? Inclusive,
Esse daqui, gente, eu tinha pedido lá no canal do Rei João, tá bom? É esse? É. Mas enfim, o próximo é esse daqui, gente, que também as meninas fazem. E é super na modinha, né? Vocês veem aqui normal, né, de boa, né? Aí vocês colocam um desse e um desse. Tanto pode ser pra fora, tanto pra dentro, tá bom? Aí eu coloco dois e fica super bonitinho. Bom, gente, o próximo é esse daqui, tá bom? Que é bem facinho também de fazer, né? Que é só vocês ir lá, vocês vão ir aqui. Vou colocar dois desse e vai colocar... Cadê? Cadê, gente? Misericórdia, gente, cadê o coisa que eu tinha colocado? Senhor, cadê? Ah, tá vendo? Você tem que clicar de novo aqui, né? E aí você coloca esse daqui, tá bom? É bem fácil. Aí você coloca os emojis e faz de novo, tá bom? É bem simples. Bom, gente, o próximo, né, é esse daqui, tá bom? Que também é super bonitinho. Bom, ele é bem simples. É só você colocar duas bolinhas dessa. Aí, vocês vão clicar nesse daqui, tá bom, gente? Dessas duas aspas. E pronto. Aí, aqui vai ter essas opções aqui. Você clica em um deles, tá bom? Viu? E prontinho. Aí você vai colocar os emojis e vai repetir. Aí aqui você coloca do outro lado, entendeu? Bem simples. O sétimo, né, que é o próximo, vocês vão fazer assim. Se você colocar, tá vendo essas barras? Você coloca uma barra, aí você coloca esse coisa aqui. Aí você coloca dois emojis e faz novamente. E também, né, gente, óbvio que fica também super fofinho, né? Se vocês querem que eu traga ideias de combinações de emojis ou outro tipo de, ou outro vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo, tá bom, gente? Que eu super vou adorar a sua ideia, né? Com certeza. Bom, aqui, né, esse daqui é bem fácil, né? Que eu acho que todos devem saber. É só você vir aqui, né? Aí você vem aqui, né? E você clica nesse. Aí vai ficar, tipo, essas setinhas aqui. Você escolhe. Coloca o emoji. Dois emojis, na verdade, né? E coloca outra setinha pra cá. Tipo assim, entendeu? E fica assim. Fica bem tumblrzinho. Bom, gente, então, esse foi o vídeo mesmo, tá bom? Foi bem simples e bem rápido, tá bom? Espero totalmente que vocês tenham gostado, tá bom? E vamos... E, gente, quero colocar uma meta de likes pra esse vídeo, que é de 80 likes. E eu espero muito que vocês consigam bater. Então, gente, vai ser o vídeo mesmo, tá bom? Um beijo, fique com Deus todos vocês e tchau, tchau. Fui!